Fala pessoal, hoje eu vou falar a respeito desse controlador de temperatura aqui, tá? TIC 17RGTI/09. Ele pode controlar temperatura e aquecimento. O sensor dele suporta 150 positivo e menos 50 negativo. E pode suportar uma corrente de até 1 cavalo em seus terminais do relé auxiliar. O funcionamento dele é simples, ele monitora a temperatura, quando chega no valor de set point, ele manda acionar ou desacionar. Se tiver em aquecimento, ele manda desacionar, né? Ele manda comutar o relé, esse relé dos terminais 10, 11 e 12. E é dessa forma que a gente vai usar, tá? A gente vai usar ele para controlar o elemento de aquecimento que a gente improvisou como uma lâmpada, tá? Pode ser aí pensado como seu balão de aquecimento ou, sei lá, de repente algo como um controle de temperatura para eletrodo. E eu vou colocar o elemento de aquecimento, né, dentro dessa caixa aqui. Fica tranquilo que eu não vou colocar uma temperatura muito alta aqui. Vou deixar essa daqui. E o sensor também vai sentir a temperatura da câmara de aquecimento. Bom, o circuito que a gente vai utilizar é esse circuito aqui, tá? Bem simples. Aqui eu tenho o aquecedor, né? A caixa. Eu tenho a lâmpada fica todo o tempo ligada no neutro. A outra perna da lâmpada vai para o contato aberto, controlador de temperatura. O sensor também fica no compartimento que está sendo aquecido. Não tem polaridade isso daqui. Uma outra perna da fase alimenta o terminal comum do relé do controlador. E temos os dois cabos de alimentação do controlador, para ele poder fazer o controle dele, tá? Então, a alimentação passa pelo relé e liga a lâmpada que está no neutro. É isso aí. A gente vai considerar, pessoal, que a gente quer um set point de 45 graus, um diferencial, vamos colocar aqui, quem sabe, de 3 graus, tá? Na função de aquecimento. Para o vídeo não ficar longo, eu não vou colocar nenhum alarme, nem fazer configuração de offset, nem nada do tipo, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente tem esses cabos vermelho e azul, que simbolizam fase e neutro. Então vamos ligar aqui, ó, o fase e o neutro, né? O neutro, o azul, o terminal 7. Você pode ver aqui, ó, 7, 0, né? E o 8 no 115 volts. Só que o 8 ele vem, para você não ligar no 230 errado, ele vem com essa proteção. E você tem que desparafusar e retirar a proteção. Aí você consegue ter acesso ao terminal 8 para poder ligar o fase. E agora vamos ligar o sensor, tá? Bom, antes de ligar a lâmpada, a gente vai configurar o nosso controlador de temperatura, tá? O sensor vai ficar nos terminais 1 e 2, tá? Já estou colocando aqui, ó. Então tá aí, pessoal, igualzinho o nosso diagrama, tá? O sensor nos terminais 1 e 2, tá aqui o sensor. Neutro e fase em 115 volts, terminais 7 e 8, tá? Terminais 7 e 8. Vamos ligar, tá? Claro que antes de fazer isso você vai ter que ter fixado o seu controlador no painel de controle da máquina, né? Você só aperta aqui, desliza, vai inserir no painel e depois travar pelo outro lado. Mas como a gente não tem painel aqui nessa simulação, é só um ambiente controlado, a gente não vai fazer isso. Vai só
simular. Então, quando a gente liga o controlador, ele vai nos dar de imediato a temperatura medida. Então vamos fazer as configurações mencionadas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer se eu posso liberar ou não, tá? Se eu posso controlar, mudar os parâmetros ou não. Para isso, eu devo segurar esse botão Set Point, que é o único da tela, durante 10 segundos. Permaneço segurando. CD. Tá? Isso é um código de senha. A senha, segundo o manual, é 23. Passei direto. Vou soltar. Ele voltou ali a temperatura que está no sensor. Vou segurar de novo 10 segundos. Permaneço segurando. CD. Solto. Ele pergunta qual a senha. Eu aperto 23 vezes isso daqui, tá? Ele vai reconhecer. E aí eu consigo configurar. Ele continua lendo a mesma temperatura no sensor. Então eu vou aqui colocar em OP. OP, segundo o manual, é se ele vai trabalhar com refrigeração em 0 ou aquecimento em 1. Eu solto, ele vai aceitar. Ele já está configurado para aquecimento. Vou apertar novamente diferencial. Bom, a gente tinha falado que ia colocar um diferencial de 3 graus. Tá? Vamos colocar diferencial DF de 3 graus. Vamos lá. Passamos direto. Salvo engano, o limite é 15. Vamos lá. Opa, passou, hein? 18. Beleza, vamos lá. Ponto 9. Diferencial de 3. E vamos colocar o set point, como conversamos, de 45 graus. Devo soltar. Devo segurar durante 10... Opa, devo soltar aqui. Acho que eu mudei o offset. Vamos lá, vamos zerar o offset. Zerado. Alarme de nível baixo, menos de 50. Bom, essas configurações não importam. Vamos para o set point. Segura 2 segundos. Eu solto, ele vai perguntar o set point. Eu vou colocar 45 graus. Como falado, é até 150. Esse equipamento é capaz de medir. Vamos lá. Vamos colocar 45 graus. Eu solto, ele vai aceitar o set point em 45 graus. Está configurado. Então, pessoal, quando esse sensor, eu vou fornecer o calor da minha mão aqui para ele. Ele vai começar a aumentar a temperatura. Bom, como a temperatura está abaixo de 45, ele vai ligar o relé auxiliar. Tá? Esse relé aqui. Esse relé deve alimentar a lâmpada vai aquecer o compartimento vai chegar a 45 graus. Chegando em 45 graus, ele vai desligar o relé. Após desligar o relé, ele vai começar a cair a temperatura, uma vez que não há mais fonte de calor. Quando não há mais fonte de calor, ele vai cair 45, 44, 43, 42. Como colocamos o diferencial de 3, em 42 graus ele vai religar o relé e vai ficar nessa esterese de liga e desliga, tá? Então eu vou desligar isso daqui, ele não vai perder a memória e vou fazer a ligação da lâmpada. Então vamos lá, pessoal. A lâmpada vai ficar no terminal 11. Vou chamar esse cabo aqui, que são os cabos da lâmpada, tá? Que estão no ambiente controlado. Então eu vou colocar no terminal 11 aqui. E o outro lado da lâmpada vai no neutro, né? Ó, vou jogar a lâmpada no neutro. Eu já liguei uma das pernas da lâmpada
o terminal 11, que é essa daqui, ó, terminal 11, aqui. A outra lâmpada eu vou ligar no neutro. Então, como isso não é um circuito de muita potência, eu vou colocar aqui, ó, junto com o neutro. Do controlador, que alimenta o controlador. Pronto. Nossa lâmpada já tem neutro e já está no contato normal aberto, número 11 do controlador. Falta só o terminal comum, veja, para passar entre 10 e 11, quando ele fechar, eu preciso ter alimentação em 10, tá? Então eu vou pegar esse jump aqui, vou colocar no terminal 10. E vou puxar agora da fase, que também está alimentando o controlador, tá? Eu vou aproveitar isso daqui. Pronto, está terminado. Vamos testar, né, pessoal? Vou colocar o sensor no ambiente controlado, no ambiente que eu quero controlar a temperatura, que no caso é essa caixa aqui. E vamos ver o que acontece, hein? Tudo bem. Bom, veja que a temperatura não atingiu o set point, né? Eu vou fechar aqui para diminuir as trocas e a gente vai ver a temperatura subir. Quando a temperatura chegar em 45 graus, ele deve desacionar a lâmpada. Ele deve desligar a lâmpada. Quando chegar em 42, ele deve religar a lâmpada. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, pessoal. Em 45, esse relé desligou. Pronto. Isso significa que a lâmpada desligou. A gente vai esperar agora o tempo de esterese, tá? Vai esperar esse cara esfriar para poder ver a lâmpada ligar novamente. Para facilitar, eu vou até tirar esse sensor daqui. Eu vou absorver um pouco do calor dele na minha mão. Isso aí, pessoal. Vocês podem ver, né? Vamos voltar a aquecer novamente. Novamente, em 45 ele vai desacionar a lâmpada está desligada. Agora, quando chegar em 42, ele vai reacionar. Deixa eu ajudar aqui na circulação de ar. Com 42 ele liga, beleza? Então basicamente é assim que funciona, bem simples. Com isso você já consegue fazer alguma coisa com esse controlador de temperatura. Até a próxima!